Capítulo 16. A tribo de Efraim. A parte dos filhos de José começava ao oriente do Jordão de Jericó. As águas de Jericó, que é o deserto que sobe de Jericó para a montanha de Betel. Em seguida, partia de Betel em direção a Luza e passava em direção da fronteira dos Arquitas, em Atarote. Depois, descia a Luza e passava em direção da fronteira dos Arquitas, em Atarote. Depois descia a oeste em direção à fronteira dos Jefatitas, até a fronteira de Bet-Aron inferior e até Gazer, de onde se dirigia para o mar. Essa foi a herança dos filhos de José, Manassés e Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, a fronteira de sua herança era Atarote-Adar, até Bet-Horon superior. Depois a fronteira se dirigia para o mar, o Macmetate ao norte, e a fronteira voltava ao oriente em direção a Tanat-Silo, que atravessava ao oriente em direção a Janoi. Descia de Janoi e Atarote, e a Naarata, tocava Jericó e atingia o Jordão. De Tafua, a fronteira ia em direção ao ocidente, a torrente de Caná, e se dirigia para o mar. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, além das cidades reservadas aos filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com as suas aldeias. Os cananeus que habitavam Gazer não foram expulsos e permaneceram no meio de Efraim até o dia de hoje, sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A tribo de Manassés. A parte da tribo de Manassés, ele foi o primogênito de José. Foi primeiramente para Maqui, primogênito de Manassés, pai de Galaade, porque era um guerreiro. Teve o Galaade e o Bassã. Depois dele, foi para os outros filhos de Manassés, segundo seus clãs, aos filhos de Abiezer, aos filhos de Eleque, aos filhos de Eziel, aos filhos de Sequém, aos filhos de Efé e aos filhos de Semida. Esses eram os filhos varões de Manassés, filho de José, conforme seus clãs. Salfade, filho de Efé, filho de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, não tinha filhos, mas somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, perante Josué, filho de Nun, e perante os notáveis, e disseram: Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes dado então, segundo a ordem de Yahvé, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, coubera a Manassés 10 partes, além da terra de Galaade e do Bassã, situada além do Jordão. Porque as filhas de Manassés obtiveram a herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Galaade, ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés foi do lado de Assé, o Macmetate, que está diante de Siquém, e de lá a fronteira se inclinava à direita, em direção a Jazibe, em Tafua. Manassés possuiu a região de Tafua, porém Tafua, na fronteira de Manassés, era dos filhos de Efraim. A fronteira descia para a torrente de Caná. Ao sul da torrente, Efraim tinha cidade no meio da cidade de Manassés. A fronteira de Manassés estava ao norte da torrente, e os seus confins eram o mar. O sul pertencia a Efraim, e o norte a Manassés. Com o mar por limite, confinavam ao norte com Assé e com Isacar a leste. Manassés possuía com Isacar e com Assé, Bet-San e as cidades que dela dependiam, Jablã e as cidades que dela dependiam, os habitantes de Dor e das cidades que dela dependiam, os habitantes de Endor
e das cidades que dela dependiam, os habitantes de Tanak e de Megido e das cidades que dela dependiam. A terceira é a de Outeiro. Mas como os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades, os cananeus continuaram a habitar na terra. Contudo, quando os israelitas se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não expulsaram de todo. Reclamação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiram a Josué nesses termos: Por que me deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora seja eu um povo numeroso? Tanto me tem abençoado Yahvé. Disse-lhe Josué: Se tu és um povo numeroso, sobe à floresta e desmata à vontade a floresta da região dos Ferezeus e dos Refaim, visto que a montanha de Efraim é muito estreita para ti. Os filhos de José disseram: A montanha não nos é suficiente. E além disso, todos os cananeus que habitam a terra da planície têm carros de ferro, bem como os de Bet-San e das cidades que dela dependem, como os da planície de Jezrael. Josué disse então à casa de José, de Efraim e de Manassés: Tu és um povo numeroso e grande, é a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás e os seus limites te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam fortes. 3. Descrição das outras 7 tribos. Capítulo 18. Operação cadastral para 7 tribos. Toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Silo, onde se armou a tenda da reunião. A terra toda estava submissa diante deles. Contudo, restavam entre os israelitas 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. Disse então Josué aos israelitas: Até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos deu Yahvé, Deus de vossos pais? Encontrei 3 homens por tribo, para que eu os envie. Irão percorrer a terra e farão uma descrição dela com vistas à sua herança. Após o que voltarão a mim. Repartirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, e os da casa de Josué permanecerão no seu território ao norte. Fareis, portanto, uma descrição da terra em 7 partes, e me trareis aqui, para que eu possa lançar sortes por vós aqui, diante de Yahvé, nosso Deus. Os levitas, porém, não terão parte alguma no meio de vós. O sacerdócio de Yahvé será sua herança. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança, além do Jordão, ao oriente, aquilo que lhes deu Moisés, servo de Yahvé. Assim esses homens se dispuseram e se foram. Aqueles que iam fazer a descrição da terra, Josué deu esta ordem: Ide percorrer a terra e descrevei-a. Depois voltai a mim, e lançarei a sorte por vós, aqui diante de Yahvé, em Silo. Partiram, pois, estes homens, percorreram a terra e a descreveram pelas cidades em 7 partes, em um livro, e depois voltaram a Josué no acampamento em Silo. Josué lançou sorte por eles em Silo, diante de Yahvé, e foi ali que Josué partiu a terra entre os israelitas, segundo as suas partes. A tribo de Benjamim. Saiu ao norte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território da sua sorte estava situado entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira ao lado norte partia do Jordão, subia para a encosta de Jericó ao norte, subia a montanha em direção ao ocidente e ia terminar no deserto de Bat-Aven. Dali a fronteira passava em Luza, na encosta de Luza ao sul, hoje Betel, descia a Farote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Orão inferior. A fronteira se desviava e voltava frente ao oeste em direção ao sul, desde a montanha que está na frente de Bet-Oron ao sul, para terminar sua direção a Cariat Baal, hoje Cariat Larim, cidade dos filhos de Judá. Esse era o lado ocidental. Eis agora o lado sul. Desde a extremidade de Cariat Larim, a fronteira ia em direção de Jim, e chegava perto da fonte das águas de Neftoa.
Depois descia a extremidade da montanha, que está defronte do vale de Ben-Enon, na planície dos Refaim. Ao norte descia ao vale de Enon, em direção à encosta do Jebuseu ao sul, e descia a En-Rogel. Em seguida dobrava-se ao norte para chegar a En-Sames, e terminava em Gelilote, que está diante da subida de Adomim. Então descia a pedra do Boém, filho de Ruben. Passava a seguir sobre o flanco norte, diante da Arabá, em direção ao norte, e descia em direção a Arabá. Depois a fronteira passava na encosta de Bet-Agla, ao norte, e ao ponto terminal da fronteira era a baía do Mar do Sal, ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Essa era a fronteira sul. O Jordão formava a fronteira do lado do oriente. Essa foi a herança dos filhos de Benjamim, segundo o contorno de sua fronteira e de acordo com seus clãs. Cidade de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs, eram Jericó, Bet-Eglá, Amec-Cassis, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Avim, Fara, Efrá, Cafá-Emona, Ofni, Gabá, 12 cidades e suas aldeias. Gabaon, Ramá, Berote, Masfa, Cafira, Mossa, Recém, Jafarel, Tarala, Sela, Elef, o Jebuseu, que é Jerusalém, Gabaá e Cariate, 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a herança dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.